pede-se para calcular essa integral dupla aqui. Não vamos perder tempo, vamos calcular. Bom, essa integral dupla já está tudo prontinho, né, para a gente calcular. Então vamos pensar nessa integral mais interna, porque é a primeira integral que nós temos que calcular. E aí vamos tentar fazer ela. O grande problema é que essa integral aqui na variável x, essa integral aqui, que eu estou destacando a integral indefinida. Essa integral, ela tem um pequeno problema. É impossível de ser resolvida. Para você ter uma ideia, essa função aqui, x ao quadrado, é uma função contínua. A exponencial também é uma função contínua. A composição de duas funções contínuas é uma função contínua. E toda função contínua tem uma primitiva. Só que tem um problema. Essa primitiva, vamos dar um nome para essa primitiva, sei lá, satangos de x. Vamos botar aqui, satangos de x. Você tem aqui essa primitiva. O problema é que essa primitiva, ela não pode ser expressa em termos das funções elementares. Quais são as funções elementares? Funções polinomiais, funções exponenciais, as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, as inversas das funções trigonométricas, enfim, todas as funções que você conhece, todas as funções com as quais você trabalha. Se você pensar num número finito de passos, para você combinar essas funções, somando-as, multiplicando elas, fazendo composição, dividindo, você não consegue expressar essa integral. Isso é provado matematicamente que essa integral, embora tenha uma resposta, essa resposta ela não pode ser expressa. Obviamente que existem infinitas primitivas para essa função, todas dadas por essa expressão, ou seja, você tem uma primitiva fundamental, vamos dizer assim, mais uma constante, aí você encontra todas elas. Ok, então temos aqui um problema. Como é que eu vou calcular essa integral dupla proposta, já que nós temos aqui uma integral que é impossível de ser resolvida? Quem bolou essa questão certamente não é seu amigo. Certamente não quer lhe ver bem, quer a sua destruição. Porque observe que ele deu uma sugestão. Qual foi a sugestão? Integre primeiro em relação a x, que é impossível, e depois em relação a y, se você conseguir chegar lá. E você nunca vai chegar lá, porque é impossível dar o primeiro passo. Ok? Mas aí existe uma solução. É aí que nós vamos usar aquela estratégia de inversão de ordem de integração. Em vez de integrar essa função na ordem que foi sugerida, eu vou fazer a inversão de ordem, ok? E para você fazer a inversão de ordem, é fundamental que você descreva a região. Então, primeiro passo, vamos descrever a região de integração. Nessa região de integração, você tem aqui a variação do y. O y que é dado por essa integral mais externa, o y varia de 0 a 2. E o x varia entre duas funções de y. Aqui temos uma região do tipo 2. O x varia da metade do y até 1. Pronto, essa é a variação do x. E aí, a gente agora vai fazer o desenho, né? E aí, é importante destacar nesse desenho que aqui nós temos duas funções de y a considerar. Duas funções de y a considerar. A primeira delas diz que o x é y sobre 2. E a outra diz que o x é igual a 1. Isso daqui é uma reta inclinada, ok? É uma reta inclinada. Inclusive você já pode tirar a inversa aqui, isso daqui é y igual a 2x, que fica mais fácil de desenhar quando você encara as coisas como função de x. E aqui é uma reta vertical, isso aqui é uma reta vertical. Uma reta vertical que é o x igual a 1, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos fazer o desenho. Então vamos entender essa região, né? Já está aqui desenhado. Observe que aqui a gente tem a reta que foi dada, né? Que é a reta x igual a y sobre 2, que fica mais fácil o entendimento quando você pensa em y é igual ao dobro de x, né? Então, você tem uma reta aqui, ó, quando x é 1, o y é 2, ok? Perfeito.
Então temos essa reta aqui, além disso temos a reta vertical, x igual a 1, ok? Que foram os dois gráficos que a gente tinha que fazer. Agora vamos entender, nessa região, o y, então vamos pensar na variação vertical. O y varia de 0 a 2, e o x varia dessa reta, ou seja, o x varia daqui para cá. Então ele varia, o x varia da metade de y, que é dada por essa reta aqui, a metade de y, para 1. Então a região de integração é essa daqui que a gente vai pintar agora. Beleza, antes de pensar, tá aí a região R, ok? Essa região pintada é a região R. Antes de pensar na inversão de ordem, vamos recapitular. Nessa região, o y, que é tratado nesse contexto como variável independente, sempre a variável independente é aquela que está variando entre dois números. E a variável dependente é aquela que está variando entre duas funções. Ainda que uma dessas funções também seja número, trata-se de uma função constante, ok? Perfeito. Eu digo aqui que o y varia de 0 a 2. Então, no eixo y, começa em 0, termina em 2, o y tratado como variável independente. Já a variação do x, ele começa. Então, quando você fixa um y, fixei um y, qual é a variação do x? Então, vamos varrer horizontalmente essa região. Qual é a variação do x? Opa, o x inicial é esse. Quem é o x? É a metade de y, ok? Aqui é y sobre 2. E quem é o x final? 1. Aqui, ó. O x varia de y sobre 2 até 1. Ok? Então, essa é a interpretação da região como tipo 2. Agora a gente vai pensar como tipo 1, que é a maneira convencional de pensar. É a maneira mais comum, é aquela mais fácil, porque você já está adaptado a isso. Que é tratar y como função de x. Então você vai inverter os papéis. Agora o x vai ser a variável independente. Então pense assim, o x não tem muito compromisso. Começa aqui e termina aqui. Então x varia de 0 a 1. Vamos descrever a região. A mesma região agora interpretada como tipo 1. Então o x varia de 0 a 1. Pronto. Agora vamos ver a variação do y. Agora é o y que vai variar entre duas funções. Então qual é a variação vertical aqui? Quando você fixa um x, a região começa aqui, ou seja, ela começa no eixo y em 0, porque aqui é o patamar 0. Então, ela, fixado um x, o y inicial é 0, aí você varre aqui verticalmente agora, e aí você encontra o y final. Qual é o y final? O y final é o dobro de x. Então, por exemplo, se esse x for 0,8, o y aqui vai ser 1,6, é o dobro. Então, resumindo, o y varia de 0, porque ele começa aqui, então qualquer x que você escolha, a variação vertical sempre começa em 0, no patamar 0, e vai até o dobro do x escolhido. Pronto, acabei de inverter. Essa região que estava descrita como tipo 2, agora é a mesma região reinterpretada como tipo 1. Agora é y em função de x. Pronto. Agora que nós temos os limites de integração estabelecidos, vamos voltar a pensar na integral proposta. Então vamos voltar para ela. Pronto. Essa foi a integral proposta. Vamos inverter a ordem. Inverter a ordem. Agora, observe que aqui a função a gente vai repetir. Só que agora, em vez de ser dx dy, é dy dx. Então, vamos pensar na integral mais interna. Ela é na variável y. Qual é a nova variação do y? O y varia de 0 a 2x. Então, de 0 a 2x. Agora, vamos ver a variação do x. O x varia de 0 a 1. Então, x varia de 0 a 1. Beleza? Agora você está pensando, beleza, a integral que era impossível continua impossível, né? Não, vamos pensar nessa integral mais interna. Agora, ela é uma integral na variável y. Então, como você está integrando na variável y, esse x, tudo que depender de x, é interpretado como uma constante. E, já que é constante, o que é que você vai fazer? Pense bem, estou isolando aqui a situação. Nós temos que integrar uma função de x na variável y, só que, como o contexto é de integração em relação a y, nós vamos interpretar isso como constante. Sendo constante, você pode tirar da integral. Então vai ficar só a integral de dy, e a integral de dy é y.
Ou seja, o resultado dessa integral aqui vai ser e elevado a x ao quadrado vezes y. Então, vamos manter aqui a integral mais externa. A integral mais interna acabou de ser resolvida, é e elevado a x ao quadrado vezes y. E aí eu vou colocar aqui agora a variação do y. Qual é a variação do y? De 0 a 2x. De 0 a 2x. E aí, lembre-se que na integral mais externa tem um dx aqui. Por que o dy desapareceu? Porque a integral em relação a y foi resolvida. Quando você resolve, todos os símbolos referentes a essa integral vão desaparecer, né? Não só o sinal de integração, como o dy. Ok, e agora o que é que a gente vai fazer com essa variação aqui? Que lembrando, isso daqui é a variação do y. Já que isso daqui é a variação do y, observe, o y varia de 0 a 2x, o teorema fundamental do cálculo nos diz que a gente deve substituir esse 2x aqui no lugar do y, respirar fundo e depois substituir esse 0 aqui. Esse vai fazer um resultado menos o outro. Então, vamos manter aqui o sinal de integração de 0 a 1. Aí vai ficar e elevado a x ao quadrado vezes... Bom, no lugar do y eu vou jogar 2x. Então vai ficar aqui 2x. Menos, no lugar desse mesmo y eu vou substituir agora o 0. 2x menos 0. dx. Vamos colocar aqui só para dar uma organizada. Pronto, então a integral que ficamos para resolver aqui é a integral de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado vezes 2x dx. Beleza. Essa integral aí é uma integral por substituição. Uma integral por substituição, né? Observe que a integral de x, ou melhor, a derivada de x ao quadrado é exatamente 2x. Isso sugere que você resolva essa integral por substituição. Aqui eu fiz separado, né? Destacando aqui, observe que a gente pode desprezar os limites de integração, embora a gente possa fazer também com os limites de integração, que eventualmente são trocados, né? Quando você faz uma mudança de variável. Eu prefiro resolver a integral indefinida. Então, eu desprezo os limites de integração e trato como uma integral indefinida. Então, a integral que a gente quer resolver é a integral de e elevado a x ao quadrado vezes 2x dx. Aí você faz uma mudança de variável, u igual a x ao quadrado. Então esse x ao quadrado agora vai ser escrito como u. Quando você faz a mudança de variável, tem que calcular agora o du. O du é a derivada de x ao quadrado, 2x dx. Então como é que vai ficar essa integral aí? Nessa nova variável. Vai ficar a exponencial de x ao quadrado, nós chamamos de u, exponencial de u, vezes o 2x dx passa a ser chamado de du. 2x dx é o du. E aí, que lindo! Nós acabamos de encontrar uma integral tabelada. A integral da exponencial de base e é a própria exponencial de base e mais c. Bom, aí agora você faz o resgate da variável original. A variável original é x. Então você volta a escrever u como o quadrado de x. Então no lugar desse u, x ao quadrado mais c. Pronto, então esse é o resultado da integral que a gente quer, e elevado a x ao quadrado. Como a integral que a gente precisa resolver de fato é de 0 a 1, a gente não precisa escrever o mais c. Então vamos focar apenas nisso daqui, e elevado a x ao quadrado. Então isso daqui vai ser e elevado a x ao quadrado, já integrei, de 0 a 1. Então isso daqui vai ser e elevado, substitui o 1. 1 ao quadrado menos e elevado a 0 ao quadrado. Isso daqui vai dar e elevado a 1, que é e, menos e elevado a 0, que dá 1. Então, essa é a resposta da integral que, a princípio, era impossível de resolver e a gente tornou possível. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis.